Olá, meu povo, tudo bem? Meu nome é Carol, sou uma filha amada de Deus. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo, eu também sou um filho amado de Deus. E hoje é hoje. E hoje, né? Hoje é hoje, né? E hoje, Não é ontem que e é não é hoje, amanhã. que não é ontem, não é Isso, amanhã, a gente é. vai falar sobre um tema E hoje é maravilhoso. hoje, quase no fim do dia. É. Ai, meu Deus. Será que quando eles estão assistindo, eles pensam que tá de manhã, de tarde ou de noite? Oi? Porque a gente grava de noite. É, Então vocês pensam que é fim de do manhã? dia. É. né? De tarde ou de noite? Isso, Né? Que às vezes pela iluminação, pelo cenário, não dá pra perceber, né? isso. Ai, gente, fiquei curiosa É. agora. Mas eu pergunto, tá chovendo ou não? Não está chovendo, não está chovendo. Não agora. tá chovendo. Agora não está Não, chovendo. não tá chovendo. Não está Isso. chovendo. Então Então, tá bom. nesse dia, que é hoje, que não está chovendo, que é de noite, a gente vai conversar, né? Isso. Sobre. Sobre? Fala. A gente pegou a sugestão aí de uma pessoa. Inclusive, gente, nós continuamos aceitando sugestões de temas. Estamos aí com uma lista bem legal. Né? Nas próximas semanas promete. Uhum. É assim que fala. Isso. Promete. Isso. E hoje nós vamos falar sobre sexo antes do casamento. Né? Pode ou não pode? Ou não pode? Isso. Na verdade, a gente pode até falar quem foi que sugeriu, né? Pode. Foi a Gisele, minha amiga Gi. Ela perguntou, pastor, é um tema que realmente acontece, mas ninguém conversa sobre, na verdade, a igreja ela tem umas questões assim, né? Que se fala do erro, se pune o erro, mas não conversa sobre o assunto. Isso. Interessante que agora que a gente começou a gravar aqui, eu comecei a lembrar de algo que eu presenciei essa semana de um casal que tem morado junto. Ambos são membros da igreja e a igreja sabe da situação e ninguém fala. Ninguém falou nada, ninguém tocou no assunto, né? Então é muito interessante. Até porque antes mesmo da gente começar a gravar, eu ia falar, não vamos falar sobre isso. Porque é um assunto assim importante, mas ninguém tem coragem de falar sobre esse tema, né? Então, você falou, não vamos falar sobre esse assunto. Qual motivação? Você fala assim, Eu fiquei. Primeiro porque é óbvio, a gente sabe que não pode. Então, Mas aí a gente iria que discutir, né? essa é uma questão, né? Primeiro, eu sei que não pode. Aí, a outra questão eu sei que não pode, mas a outra questão mesmo sabendo que não pode, então por que é feito? Essa é uma outra questão. A outra questão eu sei que não pode, ainda assim se faz, e ainda assim se faz, mas há uma questão de quando eu vou conversar sobre isso, tem um tabu. Então é um assunto que as pessoas não querem conversar. Mas é muito interessante, assim, Carol, que agora, falando desse assunto, na verdade foi um assunto da Gi, né? A Gi que trouxe esse assunto. Interessante que a Gi é casada, tá? Então, vamos colocar isso. Ela tem um marido dela, ela é casada. Eu fiz o casamento dela. Mas, por outro lado, eu tenho uma outra pessoa que é próximo de mim. Essa pessoa não frequenta a nossa igreja, mas está frequentando uma igreja evangélica. E frequentando uma igreja evangélica, ele está num período de preparação para o batismo. Então ele está lá, o pastor está discipulando, não sei o quê. E aí essa pessoa falou, pastor, então eu estou numa crise, que é o seguinte, eu estou na igreja. Falei, puxa, que legal. Então, eu estou me preparando para o batismo, para ser batizado. Puxa, que bom, né? Tá obediente, obedecendo a Jesus, tá? Ele falou assim, então,
Só que tem um porém. Eu tenho vida sexual ativa. Isso está certo ou está errado? Né? Isso, a conversa se deu. Não vou falar onde se deu, porque aí vão descobrir quem é a pessoa, mas o nosso objetivo não é expor ninguém. Mas aí eu falei, não está certo, você está errado. Aí ele falou assim, não, cara, mas os tempos mudaram. Nós estamos numa nova fase. Eu falei, então, só que Jesus não mudou. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é santo, santo, santo. Ele é santo, santo antes, agora e vai ser eternamente. Então, e ele tratou desse assunto, né, de maneira que o homem deixa seu pai, deixa sua mãe, se une à sua mulher, os dois se tornam uma só carne, isso por meio do casamento, por meio do matrimônio. Alguns vão falar assim, mas a Bíblia não fala de casamento, mas a Bíblia diz o leito do matrimônio. Matrimônio é o quê? Casamento, né? Então, é sagrado entre todos. E aí, a pergunta dessa pessoa foi assim, mas então, eu posso, tipo assim, eu posso me casar com a pessoa, só que eu moro na minha casa e ela mora na casa dela. E aí, final de semana, a gente se encontra, então a gente vai, ou eu vou para casa dela, ela vem para minha, e aí a gente dorme junto. Pode? Também não pode. Né? Porque a união do casal, a união sexual, não é só fazer sexo. É uma união espiritual. O sexo no casamento, ele extrapola a fisiologia. Né? Ele é um culto. Por isso que a Bíblia fala do sagrado, do matrimônio, o leito do casamento, né? O Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, ele vai tratar desse assunto assim. Ele fala, olha, nem vem com esse negócio, eu vou orar para me purificar. O Paulo fala, não, o sexo no casamento é tão puro quanto a oração. É tão puro quanto qualquer outra coisa. Então, Deus tem um cuidado todo especial para isso. Então, mas é interessante, né? Essa pessoa que eu estou falando, vamos dizer assim, que academicamente ele tem aí um nível superior que daria respaldo para dizer assim, cara, pô, é óbvio, não pode. Mas aí, isso você tem. E essa pessoa que eu estou falando não é novo, não é adolescente, tá? Eu estou falando de alguém que eu acho, nunca perguntei a idade, mas deve estar lá na faixa dos 40, 45 anos, né? Então tem essas questões aí. E tem outras pessoas, né? Num caso que nem a gente estava comentando antes de começar a gravar, que são pessoas da igreja. E é interessante que essas dúvidas estão dentro da igreja. Então é um assunto que dentro da igreja a gente fala assim, não, mas é ponto passivo. Não é. Agora nós estamos falando de assuntos dentro da igreja. Então, e é assunto que está aí na cabeça do povo e o povo não sabe se entender. Sim. No casamento, né, tem que ter o compromisso. E eu queria ter feito essa pesquisa, mas eu não fiz. Para diferenciar a quantidade de casamento que tinha antes para a que tem hoje. Eu acho que diminuiu muito. Mas não é porque não tem casamento que as pessoas não se relacionam, né? Se tornou comum as pessoas se relacionarem. Então aí existem vários casos. Aí a pessoa, né, faz essas merda, pra não falar outra coisa. Aí ela resolve se casar. Só que aí ela vira cristã, tá bom? Aí ela vira cristã? Vira cristã e ela se casou. Mas mesmo que ela tenha cometido esses erros, ela fez essas coisas, ainda assim ela... Ainda assim ela? Não tô conseguindo achar a palavra pra definir. Ela tá perdoada? Passou? Acabou? Então, ó,
só há uma forma de ter perdão, tá bom? Você não é perdoado, como usando o termo que você fez, né? Falou, quando a pessoa defeca em demasia, né? Então, aí ela vai lá para corrigir a defecação em exagero, aí ela defeca de novo em exagero de novo. Sim. Né? Então, isso não é arrependimento. Isso aí até pode ser um remorso, isso pode ser uma tentativa de justificar, isso pode ser uma tentativa de passar um pano quente em cima. Sim, mas o caso tá? que eu tô falando é o caso que realmente a pessoa se converteu. Tá. Veja bem, eu posso me converter a Jesus. Há um monte de casos na igreja. Por exemplo, quando você encontra uma pessoa que fala assim, ó, ele é crente em Jesus, ela, né? Ele é sentido genérico, tá? Não é homem ou mulher. Mas ele é crente. Aí ele fala assim, mas antes de eu me converter, eu era assim, e conta as vantagens do que ele ou ela fazia antes da conversão. Você já ouviu isso? Já. Aí ela vai dizendo, me converti. Só que, assim, em momento nenhum, parece que a tristeza está no ato da conversão. Porque, tipo assim, eu me converti e acabou tudo. Quer dizer, o auge, na hora que eu tô falando, a parte legal, era a parte antes de eu ser convertido. Que eu fazia, eu acontecia, eu era o cara, eu era a mina, e tá. Isso denota o quê? Que não houve conversão. Porque onde se dá a conversão? A conversão, eu olho para mim, eu olho para o meu passado e aquilo me causa dor, aquilo me causa tristeza, aquilo me causa vergonha. E aí eu não quero ficar falando daquilo. Sim. Entendeu? Então, alguém convertido que tem um passado, o passado marcado pelo pecado, o que ele mais quer é que as pessoas olhem para ele daquele momento de Cristo em diante. Ó, Cristo entrou na minha vida, me mudou. Da agora para cá, eu sou um novo homem. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. É o que a Bíblia diz. Agora, quando eu pego e fico trazendo à tona sempre o meu passado, com ar de êxtase do meu passado tenebroso, como se ele fosse glorioso, isso não é sinal de conversão. Todo convertido, ele vai olhar para o passado dele, o pecado dele, e vai falar assim, olha, puxa, se eu pudesse, eu faria de novo, eu faria diferente. Se eu pudesse, puxa, se naquele tempo eu pensasse como eu penso hoje, eu não faria aquilo. Se eu tivesse conhecido Jesus antes, eu não teria chegado no nível que eu cheguei. Então, Carol, a pessoa, veja bem, Deus falou, deixa o homem seu pai e a sua mãe, una-se a sua mulher e se torna uma só carne. As pessoas fazem o quê? Se tornam uma só carne, depois tenta se unir à sua mulher, depois nunca sai da casa do pai e da mãe. Tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Né? Então, alguém diz assim, ó, quem casa quer casa. Aí os caras faz tudo ao contrário e nunca tem uma casa. Nunca deixa o pai e a mãe, nunca sai da casa do pai e da mãe. Tem uns que nunca saem do quarto. E aí, os filhos são criados como se fosse irmão dele, como sobrinho. Quem é meu tio? Porque a avó se torna mãe, e aí vira aquele balaio de gato. Então, isso essa questão do que para eu tampar um buraco, eu vou abrir um outro buraco, quer dizer, eu vou ter dois buracos. Né? Então isso não resolve. A Bíblia fala do arrependimento. Arrependam-se. O perdão só acontece quando há arrependimento. Não quando eu vou fazer uma outra burrada. Né? Aí a gente vê, por exemplo, pessoas que entram em relacionamento e saem de relacionamento. Você deve conhecer
Pessoas que têm um relacionamento, aí não dá certo, aí ela vai para outro relacionamento, aí não dá certo, ela vai para um outro relacionamento, e todo relacionamento há envolvimento sexual, há não sei o quê. Agora imagina, se a Bíblia fala que a relação sexual, ela extrapola a relação sexual e ela se torna uma relação espiritual. Imagina que cada vez que a pessoa se conecta sexualmente com uma pessoa, ela está, vamos dizer assim, fazendo criando uma religião com aquela pessoa. Além da união física, além da união emocional, aí tem a união espiritual. E aí a pessoa não sabe com quem ele está se relacionando. É crente? É macumbeiro? É ateu? O que é? Professa a mesma fé que eu? Você consegue entender o balaio de gato que isso vira? Então, não resolve. Não resolve a questão. O que resolve a questão? É ser obediente. Tanto que o que Jesus quer de mim, de você, de todos nós, de todos os crentes, quem é que é amigo de Deus? É aquele que obedece pela fé. Então, se a Bíblia diz, se Deus diz que Deus tem sempre o melhor para mim, pela fé eu tenho que crer que Deus tem sempre o melhor para mim. Uhum. Se a Bíblia diz que o meu coração é mentiroso, é enganoso, é fábrica de maldade, todas as vezes que eu acreditar no meu coração e tomar uma atitude, fazer alguma coisa motivado pelo desejo, pela intenção do meu coração, sempre vai dar ruim. Vejo o tanto de relacionamento que dá ruim. Todo mundo sentiu no coração. Sentiu no coração, se ferrou. Por quê? Porque o coração, uma hora, ele vai falar assim, seu tonto, tomou bicudo, seu palhaço, entendeu? Sim. E aí, é o que dá. Né? Então as pessoas fica tentando de novo, sentir no coração de novo, aí sente no coração de novo, aí sente no coração de novo, não deu pra... Então, Carol, é pecado, e a Bíblia vai dizer, um abismo chama outro abismo, tá? E geralmente, a pessoa numa situação dessa, que nem nesse caso, né, que a gente citou esses exemplos aí, essas pessoas vieram perguntar pra mim, como pastor, e eu respondi como pastor. Mas com certeza, para ele chegar na situação, ele já se aconselhou com alguém que pensa igual ele. Tanto que ele está na situação. Sim. Certo? Aí a Bíblia fala assim, tá bom, um cego, quando guia outro cego, qual vai ser o resultado? Os dois vão cair. Os dois vão cair no buraco. Os dois vão cair no abismo. Ou seja, caiu no abismo, você morre. Na melhor da situação, você vai se arrebentar inteiro. Então, essa é a questão. Né? Então, fica aí a deixa para você entender. Ou você obedece Jesus e ama Jesus, ou você ama Jesus e obedecendo Jesus, ou você vive uma vida fantasiosa e tem um preço, um alto preço, né? No caso ali, Jesus falou, olha, um vai guiar o outro, os dois vão cair no buraco. Essa é uma questão. A questão do casamento aí, cara, você vai se unir. O Paulo faz uma questão lá, um questionamento. Ele fala assim, cara, se o meu corpo é templo do Espírito Santo, o corpo da minha esposa, cristã, é templo do Espírito Santo. Paulo fala assim, você acha mesmo que a lógica de eu pegar o meu corpo e unir o meu corpo com alguém que está fora desse relacionamento? Porque é como se eu estivesse me unindo ao diabo. E aí? Pra você entender como que a Bíblia trata desse assunto. Tá? Então, assim, o assunto na Bíblia ele é medonho, tá? Deus trata de todos os aspectos da nossa vida, até da nossa sexualidade. Sim. Mas aí tem, né, vários casos de pessoas que
vivem a vida doidado, aí depois elas se convertem de verdade. Aí ela fica com esse receio, né? Do tipo, eu fiz antes, hoje eu tô convertido e aí eu não posso fazer mais? Não pode fazer mais o quê? Não pode fazer Tipo, mais não, sexo? não, claro, com a pessoa certa. Tipo, ela não pode mais se relacionar com alguém, se casar e ficar com aquela pessoa. Não entendi a pergunta. A pessoa reformula. A pessoa viveu a vida inteira, né? Ah. Fazendo, tipo, até os 30, aí nos 30 ela se converte. Transou com todo mundo. Transou com todo mundo. Aí nos Tá. 30 ela se Se converte. converteu. Aí ela vai poder casar de novo, viver com uma pessoa pro resto da vida. Sim, Carol. Ó, Começa do zero, né? é isso. A Bíblia vai dizer assim, olha, que Deus... e aí é muito importante a gente entender a graça de Deus, tá? Porque se a gente não entender a graça de Deus, então a gente vai falar não do evangelho, nós vamos falar de um conjunto de regras, né? Então, uma coisa é o seguinte, é eu ser instruído na palavra de Deus, né? Eu peguei um texto aqui, Oséias capítulo 4, verso 6, Deus está falando assim, olha, o meu povo não quer saber de mim. E é por isso que está sendo destruído. Só que aqui Deus está falando do povo dele. Para nós aqui, para os crentes, para a igreja. Ele está dizendo assim, ó, a igreja, os crentes não querem saber de mim. E é por isso que eles estão sendo destruídos. Ou seja, a Bíblia vai dizer, o salário do pecado é a morte. É inevitável, você sabe, você conhece Deus, você foi chamado por Deus, você foi escolhido por Deus, você foi salvo por Jesus. E aí você decide, você opta por viver uma vida igual a todo mundo. Quer dizer, se você olha os nomes, eleito, escolhido, separado, isso significa que você não é igual a todo mundo. Você não é igual a todo mundo. Você é eleito, é escolhido, é separado. Você é distinto para viver para a glória de Deus. Mas quando você quer viver igual a todo mundo, então ele vai falar assim, olha, você não quer saber de mim. O resultado inevitável é você vai ser destruído. E ele fala, e vocês, os sacerdotes, também não querem saber de mim. Esqueceram as minhas leis. Quer dizer, qual é a função do pastor? Qual é a função do sacerdote? É orientar, é falar a palavra de Deus para as pessoas, para que as pessoas ouçam a voz de Deus e obedeçam a Deus e não caiam no buraco. Ele fala agora, os sacerdotes também se esqueceram de mim, também se esqueceram da minha lei. E aí Deus fala assim, portanto, eu não os aceito mais como sacerdotes e nem aceitarei os seus filhos também como sacerdotes. Ou seja, Deus abandona. Aqui, Deus está falando do povo dele. Da severidade para com o povo dele. Então essa história assim, eu tô salvo, eu posso fazer o que quero, porque aí lavou, fica novo, Deus perdoa, eu faço aqui, peço perdão ali, Deus não sei o quê. Deus vai falar, isso é coisa de gente sem vergonha. E Deus está falando, gente sem vergonha, não tenta. O Paulo, quando ele vai escrever ao Gálatas, ele vai falar assim, não tenta fazer Deus de bobo, porque Deus não é bobo. E quando você tenta fazer Deus de bobo, você planta para a sua própria morte. E se você plantar para a sua morte, você vai colher morte. Tá? Sim. O Paulo é muito sério isso. Agora, toda essa recomendação é para o crente, para aquele que já conheceu Jesus, para aquele que já tem uma experiência de vida. Aí o Paulo fala assim, olha, mas há aqueles que não conheceram Jesus. Tá? Ele vive essa vida louca, como você falou aí. Tá? Tresloucado, doidão, faz, acontece, não sei o quê. Tá? Aí um dia Jesus falou assim, e aí? Chega? Acabou a farra? Sim. Aí essa pessoa tem um contato com Jesus. Então, a Bíblia vai dizer assim, olha,
Quando nós estamos separados de Deus, estamos mortos nos nossos delitos e pecados. A Bíblia vai dizer que as coisas que a gente faz longe de Deus é loucura para Deus. Então significa que quem vive uma vida louca é louco. E aí, além de estar morto, é louco. É um louco vivo louco, sei lá, né? Então a Bíblia a Bíblia vai dizer assim, olha, que Deus, na hora de fazer novo todas as coisas, ele não vai levar em conta as coisas que nós fizemos no tempo da nossa maluquice, da nossa insanidade. Então, aquela pessoa que viveu aquela vida doidona, longe de Deus, longe de Jesus, quando Jesus pega essa pessoa e fala assim, vem cá, agora você é meu. Então, o Paulo vai dizer, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, esquece, é passado. E eu acho que é o Naum, ele vai falar assim, Deus pega os nossos pecados confessados, amarra uma pedra e lança no mar do esquecimento. E nunca mais Deus lembra disso. Nunca mais Deus vai trazer à tona. Significa que quando eu estou em Jesus, eu ganho uma vida novinha em folha. É óbvio, Carol, que vai vir as consequências. Os traumas, né? Deus perdoa, Deus faz nota, só que a sociedade não. Então, as pessoas vão olhar, se é mulher, então já sabe que a situação vai ser pior. Fulana, né? De repente, alguns da igreja que até conhecia também vai olhar torto, né? Então, isso vai ter. Mas Deus vai dar a oportunidade dessa pessoa crescer na graça, no conhecimento de Deus, vai ser transformado de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória, até a estatura do Cristo. Esse é um aspecto. Só que aí, para ela aprender, ela vai poder sim, se aparecer alguém ali na igreja, na comunidade, que interessa, você é pecadora? Eu também sou. Você errou? Eu também errei. Você tem um passado negro? Eu também tenho. Jesus te libertou? Me libertou também. Bom, não vai longe. Aqui vocês não conhecem. Na Cristolândia, o pessoal da Cristolândia, eu fui missionário, trabalhei voluntário na Cristolândia. E há um casal lá que hoje eles são pastores, são casados, têm filhos. Qual é a história daquele casal? A moça, ela era prostituta, drogada, usuária de droga, foi presa, um passado tenebroso. E o cara, travesti. Travesti mesmo, tá? De seio, de tudo, silicone para todo lado. Ela encontrou Jesus. Jesus falou, vem cá, chega, acabou. Nova vida, a partir de agora, tudo novo. E essa pessoa começou a andar com Jesus. Jesus pega aquele cara, travesti, fala, vem cá, agora você é meu. Aquele cara se converteu. Aquele cara convertido, ele foi para um lugar onde ele teve que aprender a falar como homem, andar como homem, cortar o cabelo igual homem, sentar igual homem, fazer tudo que o homem faz, que ele não sabia fazer, porque ele fazia tudo igual mulher. E aí então, os dois se encontraram. E quando os dois se encontraram, ela contou, olha, eu tenho um passado tenebroso. Aí ele pegou uma foto dele, falou assim, olha, esse era eu. E ela olhou assim e falou, caraca. Bom, para encurtar a história. Ele é um homem. Se você olha para ele, você nem imagina que aquele cara um dia foi um travesti. Tá? E ela,
você não imagina. Ele é pastor, ela pastora, missionária. Batista não tem pastora, né? Mas ela tá lá junto com ele na igreja. Os dois têm filhos e tá, entendeu? Jesus mudou, transformou. E aí, o Paulo falou assim: se alguém está em Cristo, se é Cristo quem justifica, se é Cristo quem salva, se é Cristo quem transforma, se é Cristo quem faz novo, quem é que vai fazer qualquer acusação contra alguém que Deus escolheu transformar? Ninguém. Ninguém. Tá? Então, essas histórias a gente presencia, a gente vê, a gente sabe, né? Agora, então o Paulo, a Bíblia vai tratar isso. Olha, a graça de Deus é para todo mundo, para todos. Mas aquele que não conhece a graça de Deus e fala, uau, a graça de Deus faz isso, então tem essa experiência de vida. E aí Deus exalta. Aquele que teve o privilégio de nascer num berço evangélico, ou desde de criança, aí, pré-adolescente, está nessa caminhada, numa igreja séria, que tem um líder, um pastor que orienta, que fala, que apresenta biblicamente isso. Então, essa pessoa, ele tem o privilégio de, cara, nunca entrar numa enrascada dessa. Né? Qual a vantagem de você ser travesti e depois se converter? Nenhuma. Melhor nunca ter sido travesti. Né? Qual a vantagem de você rodar todo mundo ou todo mundo rodar você e aí você correr risco de contrair doença venérea, ter traumas emocionais, ter um monte de coisa, aí depois você se converte. Qual a vantagem disso? Não é muito melhor você viver uma vida santa, separado, para uso exclusivo de Deus, e aí no momento de Deus, Deus pega alguém igual você, santo, separado, eleito, aí conecta com você e fala assim, cara, agora vá viver, sai da sua casa, sai do meio da sua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Não é muito mais vantajoso? Agora Deus fala assim, tá bom, agora se você conheceu isso, e você não vislumbrou a graça de Deus e falou assim, não, mas essa graça de Deus é muito chata, eu quero aquela defecância lá do inferno, eu quero ir para lá. Aí Deus fala assim, ah é? Deus fala, então eu não vou ter você por inocente, porque você conheceu a graça, você conheceu a maravilhosa graça, e você decidiu de maneira deliberada rejeitar a graça e querer a desgraça. Né? Então, por isso que Jesus fala, qual é o pecado? É que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más e eles não queriam que elas fossem reveladas pela luz. Certo. É? Eu acho que já deu. Já deu? Já deu. Não, mas só comecei a esquentar, cara. Não. Não. Comecei a esquentar Não. Só. Hoje eu fiquei mais como é que fala? Plateia. Plateia. Porque também eu não... É isso. Você também o quê? Eu É isso, entendi. entendeu? É isso, nem eu entendi. Você acha que eles entenderam? Você entende mais sobre o assunto, você... Né, tem mais palavras para dizer, nos ensinar, nos abençoar. Entendeu? Então, eu acho que o resultado é que não pode. A gente tem que entender isso, não pode. Então vamos lá. A gente já falou isso num outro momento, né? Só o pode e não pode, ele é muito, sei lá, muito básico, né? Simplista. Básico não, ele é simplista. Porque vamos dizer assim, tá, pode, então quer dizer que está liberado. Ah, por que pode? Porque o pastor falou que pode. Não. Ah, não pode. Por que não pode? Não, porque a nossa religião não permite. Então,
o pode pelo não pode, né? Pode ou não pode? A questão é, eu preciso entender. Não, tá, não pode. Agora, por que que não pode? Quer dizer, você já ouviu, é óbvio porque eu falei, tá? Mas, fora do contexto, Carol, CBL, onde que você ouviu? Que pastor que teve coragem de falar para o público, falar para o adolescente, que Deus está preocupado com a sua sexualidade? Que Deus, que a sua sexualidade, não, o sexo é só sexo e que, aliás, que o sexo não é só sexo, que o sexo ele é um culto, ele é uma expressão cultica, ele é uma expressão de espiritualidade. Só na igreja. Em qual igreja? Na CBL. Na CBL. Porque outros não vão falar isso. Não se fala desse assunto. Cara, mas a Bíblia fala. Então, assim, então eu preciso entender essa questão. Eu preciso falar essa questão. E com argumentos bíblicos. Então, eu não estou aqui colocando um argumento meu. Eu estou colocando um argumento bíblico. Né? E é óbvio que se eu tivesse aqui falando para casais, né? Se fosse uma ministração para casais, então eu tenho mais coisa para falar com maior profundidade. Eu não vou falar aqui até o que eu penso sobre essa questão. Então, poder pode? Não, não pode. Agora, por que não pode? Porque Deus criou homem e mulher para ter uma relação com Ele, de amor com Ele, uma relação profunda, íntima com Ele, né? E a forma de mostrar, de revelar isso é o casamento. E aí eu tenho que ter um compromisso. Então, por isso que com Jesus eu tenho que ter compromisso. Qual é o compromisso que eu tenho que ter com Jesus? Eu preciso me arrepender, preciso confessar, preciso receber Jesus, eu preciso ser batizado, eu preciso fazer parte de uma comunidade. Isso é um compromisso. Ou eu assumo esse compromisso, ou o que isso vai falar? Rejeitou. Quando eu quero o sexo, mas eu não quero o compromisso do casamento, é como se eu quisesse ir para o céu antes de morrer, sem passar pelo processo da conversão. Isso é possível? Não. 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 Então imagina essa analogia de eu querer ir para o céu, porque eu só vou para o céu depois que eu morrer, certo? Sim. Preciso morrer para poder passar. Agora, eu só vou para o céu se antes, em vida, eu assumir o compromisso de falar não para mim mesmo, me entregar a Jesus, seguir Jesus, servir Jesus. Sim. Certo? E Jesus ser o meu substituto. É esse o processo que eu tenho que passar. Da conversão do pecado. Uhum. E no casamento? Ó, eu encontro alguém, eu amo essa pessoa, eu assumo um compromisso com ela, eu mantenho aquele relacionamento, eu construo, né, uma vida para com ela, eu começo a falar não para algumas coisas, para mim mesmo. Ah, eu gostava disso, pá, mas agora eu falo não, por amor que eu tenho a outra pessoa, e tá. Aí num dado momento eu vou
publicamente, assumo um compromisso. Eu me caso na igreja, eu chamo pessoas para testemunhar. E a partir daquele momento eu mudo de fase. Agora eu deixo de ser ela deixa de ser uma, nós dois nos tornamos um. É um novo status social. E aí nós vamos viver os dois, vamos nos tornar uma só carne e tá. Aí depois disso, então nós vamos para a noite de núpcias. É lá que vai rolar o ápice. Lá vai ser o céu. Por último. Por último. É assim que funciona. É assim que Deus planejou. E Deus, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Agora, se eu falo assim, não, primeiro eu começo de trás para frente. Primeiro eu vou pro céu primeiro, aí depois... É insano. Você acha mesmo que Deus vai abençoar um negócio desse? Então, se eu não entender isso, de repente, nessa linguagem, então eu não vou entender de jeito nenhum. E se eu entender e desrespeitar, então eu estou, conforme o Paulo vai dizer lá, eu estou cuspindo na cara de Deus. E isso Deus não vai deixar acontecer. Beleza? Pegar fogo. Sim. Vai pegar fogo na onde? Se acontecer. É? Se acontecer. Vai acontecer? Se acontecer. Então vamos fechar. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. É assim? Nu e cruz, hein? Tchau, gente. Tchau, galera. Até a próxima. Valeu, galera. Se você tem um tema, tem um assunto, tem algo que ronda a sua cabeça, manda pra gente. Nós queremos conversar sobre esse assunto. Beleza? Beijo. Fui.